E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Dalva e hoje nós vamos ler o capítulo 9 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus come com pecadores. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Acerca do jejum. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se. Caiu a câmera aqui, a gente teve um acidente, mas vai voltar. Tô colocando de novo. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O pedido de um chefe. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e viverá. Aí não acabou a história do chefe, não. Ele pediu para Jesus que a filha dele morreu. Mas aí entra um outro milagre no caminho. A cura de uma mulher enferma. E Jesus, levantando-se, o seguia. Seguia o chefe, né, que pediu. E também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia,
veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Aí vamos, ele atendendo o homem que pediu que a filha dele estava morta. A ressurreição da filha de Jairo. Esse homem chamava Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Outro episódio, a cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e vendo-lhes, Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ninguém aguenta, né, gente? Receber um milagre desse e ficar calado. Jesus sabia disso, mas ele quis ver o testemunho dos que foram curados, dos que foram abençoados. Porque quem é tocado por Jesus não consegue ficar calado. Por isso que nós falamos muito e as pessoas às vezes falam que a gente teve uma lavagem cerebral, que a gente é fanático, fala demais. Mas a Bíblia fala que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Então não tem outro assunto tão interessante de que falar de Jesus. Porque Jesus, do jeito que ele me alcançou, ele abençoou minha vida e continua abençoando. Ele pode alcançar você. Porque Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então quem tem uma experiência com Jesus não consegue ficar calado. Isso é real. A cura de um mudo endemoniado, a blasfêmia dos fariseus. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. E esses fariseus, queridos, eram os religiosos da época. Às vezes a religião cega o ser humano. E eles não veem a glória de Deus. Ficam seguindo tanto uma religião, né, uma coisa que aprenderam desde a sua infância, que não consegue enxergar Jesus. Jesus está presente, vivo, andando com a gente. Mas às vezes a pessoa fica cegos. Tem que querer, tem que desejar a enxergar Jesus, a ver Jesus. Vou continuar lendo aqui, porque o capítulo é grande. Jesus ia por toda parte fazendo bem, a seara e os trabalhadores. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Igual hoje em dia a gente vê tantas pessoas sofrendo crise de ansiedade, sofrendo, né, preocupação. A pessoa não aprendeu a descansar no Senhor. Jesus nos chama: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Jesus olhou para o povo e viu que o povo estava sofrendo, como ovelhas sem pastor. Olha, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, teve compaixão, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Igual hoje o pessoal está tão preocupado com essa pandemia, né, com esse coronavírus, com essa Covid-19, que sei lá
o nome, mas Jesus nos chama a descansar nele. Não preocupar, Deus está no controle. Para que ficar ansioso? Para que ficar nervoso? É Deus está no controle. Nós temos que confiar no dono do barco. É Ele que dirige. E então se dirigiu aos seus discípulos. E então Jesus se dirigiu aos seus discípulos, no versículo 37. E disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pronto, acabou o capítulo 9. Ele é grande, então não dá para a gente ler o 10. Deixa o 10 para amanhã. Então, meus queridos, Jesus está falando, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vou caminhar aqui pelo meu quintal, para ver a paisagem, ver as árvores. Então, meus queridos, nós temos que buscar Jesus, buscar entendimento da palavra de Deus. Então, aí você pode pensar assim, mas eu não entendo. Eu não entendo essa palavra. Às vezes eu leio, mas não entendo. Então, eu vou te dar uma opinião. Tira o tempo para ouvir. Hoje em dia o pessoal anda tão ansioso que eles ficam cutucando no celular. Aí põe no vídeo. Passou 1 minuto, já está grande. Aí larga o vídeo. Tem pessoas que eu gravo os vídeos e falam comigo assim, mas que esse vídeo grande, era 11, 12 minutos, 15, 16. Gente, eu ouvi um testemunho agora tão forte, eu vou até passar o nome para vocês, de 1 hora e 15 minutos. Mas se a pessoa quer conhecer a Deus, mas não tem tempo para nada, não tem tempo de ouvir, na verdade não tem paciência, né? Que tempo tem? Tem que tirar o tempo, tem que ouvir. Ler a Bíblia, eu estou lendo aqui para você, ouça com atenção. E se você quiser conferir na sua Bíblia, ótimo. Mas tire tempo para ouvir a palavra de Deus, dedique. O reino de Deus é conquistado por esforço, tem que esforçar. Pensa que o anjo vai descer do céu e falar com você? Os anjos queriam pregar o evangelho, foi negado. A Bíblia fala no livro lá na frente. Não sei se é livro de 1 Pedro, 2 Pedro, não sei. Outra hora eu posso procurar. Fala assim, os anjos queriam pregar o evangelho, mas foram negados. Jesus negou a eles pregar o evangelho. Porque um anjo vinha pregar, né? Um anjo não passou o que nós passamos. É bom a gente pregar que nós somos igual a você. Eu sou igual a você, carne e osso. Tem as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades. Então, isso foi concedido ao ser humano transformado, ao ser humano que teve uma experiência com Deus e hoje pode contar. Então, é isso aí. Se você quer salvação, não preocupe em achar salvação em religião. Qual religião que é boa? Bom é Jesus. Toda religião tem defeito. Bom é a palavra de Deus. Se você for numa igreja que lê a palavra de Deus e obedecer, é a religião certa. Só que cada um tem uma experiência com Deus, cada um tem uma vida com Deus. Isso aí é diferente. Às vezes você olha, fulano de tal, ela diz que converteu. E cadê? Cadê? Agora desviou. Não olhe os outros. Aquele que te chamou é santo. Aquele que te chama, ele te dá a palavra de vida eterna. Ele que te salva, ele que te cura, ele que te liberta. E ele não vai deixar você desviar em nome de Jesus. Não fica olhando pelos outros. Eu quero passar o nome para vocês do testemunho que eu assisti, que é tremendo, gente. Eu chorei. Eu custei melhorar o rosto para gravar aqui. Porque é muito forte mesmo. Eu já ouvi muito testemunho. No YouTube é bom que a gente vê os testemunhos no YouTube. E vai abençoando a vida da gente. Vocês vão conhecendo cada vez mais a grandeza de Deus. O testemunho,